pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Érica, eu sou ecóloga de formação, tenho mestrado e doutorado em Ciências Biológicas com ênfase em microbiologia aplicada. Eu fiz um pós-doutorado com a professora Dalgisa Rodrigues de Andrade, aqui em Ribeirão Preto, na USP, na área de bioeletroquímica. Atualmente eu sou instrutora de formação profissional no Senai, atuo também como especialista em biotecnologia, lá no Senai, tá? No Instituto de Tecnologia. E hoje eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente monta um sistema de MFC, tá bom? Eu só vou baixar aqui um pouquinho a tela para vocês poderem ver a mesa. Então, aqui o exemplo que eu trouxe. Então, essa aqui é a configuração de celinha, tá? Uma das que a gente tem aqui. Essa celinha, a gente consegue utilizá-la tanto como MFC quanto como MEC, tá bom? Então, ela é formada por duas câmaras, tá? Uma câmara anódica e uma câmara catódica. O material dela é de acrílico, tá, pessoal? Aqui na câmara anódica, a gente tem 3 entradas, que a gente pode utilizar eletrodo de referência, retirada de amostra, e aqui o nosso bioano, tá? O nosso eletrodo principal. E aqui na câmara catódica, a gente tem uma entrada para eletrodo de referência, e uma entrada aqui para um tubo coletor de gases, tá? Que a gente utiliza quando ela está operando como MEC, ok? Os cuidados que a gente tem que ter, né? Vedação do sistema. Primeiro, porque a gente não quer perder a solução que está aqui dentro. E segundo, porque a gente sabe que a maioria, né, das bactérias exoeletrogênicas, elas são anaeróbias, né? Então a gente não pode ter oxigênio aqui dentro do sistema. Então, o sistema ele tem que ser muito bem vedado. Aqui, como a gente faz essa vedação, né, nesse sisteminha aqui de acrílico? Com essa membrana aqui de silicone, tá? Então, utilizando essa membrana, a gente consegue fazer a vedação do sistema. Eu vou montar com vocês o sistema, ok? Então, primeira coisa. Aqui eu tenho o meu bioânodo. Ele tá molhado, tá? Eu acabei de lavá-lo, mas ele tá limpo, viu, pessoal? Então, aqui a gente tem essa parte aqui. Aqui é uma buchinha, tá? Que a gente chama de fibra de carbono. Então, aqui eu tenho filamentos de fibra de carbono. E aqui eu tenho uma haste de titânio, tá? Então, esse aqui vai ser onde vai crescer, né? Aqui nesses filamentos de carbono. Onde vai crescer o biofilme para a gente ter aí a formação do bioânodo, ok? Então, primeira etapa, colocar o meu bioânodo dentro da câmara anódica. Feito isso, venho com a minha membrana de silicone e posteriormente com o meu cátodo, tá? Aqui a gente está usando um MEIA, né, que eu tenho a minha membrana trocadora de prótons, aqui é o Nafion 117 que a gente está usando, e um tecido de carbono, né, que é o meu cátodo revestido com platina, tá bom? Sempre que a gente vai colocar a parte da membrana, tá, pessoal? Essa membrana aqui, ela tá bem feinha, mas é uma membrana aí que a gente já utilizou bastante, tá? Mas como é só uma demonstração, eu resolvi utilizá-la assim mesmo. Obviamente que se eu fosse realmente preparar o meu sistema, né, eu teria que fazer uma membrana nova, tá bom? Na hora da montagem, a parte da membrana sempre em contato com a minha solução anódica, tá bom? Aqui eu tenho um fiozinho de platina, que vai servir aí como conexão no meu cátodo. Então, ele vai aqui na parte de cima. E, feito isso, eu venho com a minha câmara catódica e vou fechar o meu sistema, ok? Então, ânodo, a membrana de silicone para a gente conseguir vedar o sistema e o meu cátodo junto com a membrana trocadora de prótons. Feito isso, a gente começa a fechar. Okay? Sempre tomando muito cuidado, porque o acrílico, né, o material, ele é resistente, mas a gente forçar demais, ele vai acabar quebrando, né, então descolando as partes da celinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fechar. Então aqui a gente vai vedando, fechando o sistema. Sempre com cuidado, não forçar demais. Não precisa. A gente sempre tem que evitar, pessoal, ter muita pressa, né, na hora de fazer esse tipo de trabalho. A gente sabe que trabalho em laboratório, a gente sempre faz com calma. Aqui eu vou soltar um pouquinho, porque eu tô com pouco espaço do outro.
ajustando. E agora eu vou fazendo um ajuste mais fino, né? Sem forçar, sempre balanceando, pra gente não estragar essa linha, ok? E faço isso até eu ver que o meu sistema está bem fechado. Feito isso, aqui eu vou simular uma inoculação, tá? Então, o início, né, do sistema, a gente começa aí a obter, né, o biofilme. Aqui eu tenho uma amostra onde eu tenho meio de Loveley, ok? No material escrito, né, na parte didática, no material teórico, eu vou colocar para vocês a referência. Então, eu tenho meio de Loveley em 80% e os outros 20% é o meu inóculo, que aqui é uma amostra, né, de um lodo salino que a gente tem aqui. E, como fonte de carbono, a gente está usando acetato de sódio, tá? Então, feito isso, eu vou inoculando o meu meio aqui na minha celinha. Lembrando, né, pessoal, que essa aqui é só uma das infinitas configurações que a gente tem, ok? Então, essa é uma das que a gente trabalha aqui. No laboratório de vocês, provavelmente, né, pode ser que as celinhas sejam diferentes, mas, de qualquer forma, os cuidados que a gente tem que ter geralmente são os mesmos, né? Independe aí da configuração do sistema. Então, eu vou preenchendo aqui a minha câmara náutica com o meio. Fiz o processo de inoculação, pessoal. Qual seria aqui a próxima etapa? Aqui eu não vou conseguir demonstrar, né? Mas a próxima etapa seria, aqui no nosso caso, a gente coloca uma ponteira, tá bom? E a gente vai inocular, borbulhar nitrogênio por pelo menos 5 minutos aqui dentro. Para que a gente faz isso? Para poder neutralizar todo o oxigênio que tem aqui no meio, ok? Feito isso, a gente veda, né? Se eu fosse, por exemplo, operar o meu sistema, aqui eu tenho um eletrodo de referência, então eu poderia colocar o meu eletrodo de referência aqui, né, para poder fazer aí as análises, por exemplo, que estava sendo gerado só aí no meu ânodo. Mas aqui nesse caso, como é o processo de inoculação, o que eu vou fazer agora, eu vou vedar as outras duas entradas que a gente tem, ok? Nesse sistema. Então, aqui eu vou fazer uma vedação com fita. Por quê? Eu fiz a retirada, né? Teoricamente, a gente aí teria feito a retirada do oxigênio, então eu tenho que vedar a entrada de oxigênio aí no sistema. Tinha que para variar. Eu perdi a pontinha aqui. De novo. Vedei aqui essas duas aberturas com fita, ok? Aqui no meu ânodo ainda fica, ó, vocês conseguem ver que ele está um pouco soltinho, tá? Então aqui eu tenho que, a gente faz a vedação com silicone, tá? Cola de silicone. Então eu vou colocar a cola de silicone aqui e vou arrumar bonitinho até vedar completamente. Isso aqui, pessoal, vai levar algumas horas para secar completamente, tá? Mas é importante que a gente faça essa vedação
para que a gente não tenha aí ar, né, oxigênio entrando dentro do sistema. Okay? Feito isso, então, conseguem ver? Feito isso, essa celinha vai demorar aí, em média de 7 a 10 dias para começar a aparecer os primeiros sinais de potenciais que estão sendo gerados, tá? E outra coisa que é importante, pessoal, só um minutinho. Aqui a gente tem uma resistência, né, uma resistência externa. Essa aqui é de 1000 ohms. Então, a gente tem que fazer o quê? Colocar essa resistência aqui no nosso sistema, tá? A gente sabe que é importante a presença de uma resistência, principalmente quando a gente está formando aí um biofilme, até quando o nosso biofilme já está estabilizado, tá? Vários artigos aí mostram que quando a gente está no potencial de que a gente chama, né, circuito aberto, sem resistência, a gente dá prioridade aí para que cresça no biofilme bactérias fermentativas, né, e não as exoeletrogênicas. Então, a gente colocando uma resistência externa, né, que força aí um fluxo de elétrons, a gente tende a ter as bactérias exoeletrogênicas ali presentes no nosso biofilme, ok? Então, essa celinha vai ficar, em média, de 7 a 10 dias, né, para a gente começar a ter aí os primeiros sinais de potencial sendo gerados, ok? Aqui no nosso laboratório, a gente fez a automação do processo, tá? Para poder fazer as leituras, né, de potencial. Então, a gente usa essa plaquinha aqui. Essa é o Arduino Mega, tá bom? Então, essa aqui é uma placa microcontroladora, né? O Arduino, pessoal, é um hardware livre, tá? Então, a gente consegue aí o acesso completo na página do Arduino. Ele é bem barato, tá? Funcional. Essas plaquinhas aqui a gente já está utilizando há muito tempo e praticamente rodando sem parar, e a gente ainda não teve problemas com elas, tá? E ele é relativamente fácil de programar. Então, eu e a aluna Gisele Halfed, a gente montou uma programação, tá bom? Para fazer o quê? Para ler o potencial das nossas celinhas em tempo real. Então, eu vou disponibilizar para vocês depois, tanto o arquivo de instalação, quanto já a planilha de Excel, ambos programados já, tá bom? Para poder fazer a leitura aí do potencial das celinhas de vocês. Isso facilita muito, né? Porque, além de ser barato, a gente precisa só de uma plaquinha de Arduino e de um computador para conseguir fazer aí a parte de automação do nosso sistema, tá bom? O tempo de obtenção aí de dos dados, né? Aí cada um vai fazer o seu. Aqui a gente faz leitura a cada 15 minutos e a planilha já está configurada para dar para a gente aí uma média por hora, né? Então, a cada hora tem 4 análises, 4 leituras, né, que estão sendo feitas. A planilha já me dá aí a média desses pontos para a gente conseguir depois avaliar como que está sendo aí o desempenho da nossa celinha, tá? Vou falar de forma assim bem mais simples, ok? Como que a gente faz as conexões. Então, aqui, se vocês conseguirem ver, eu tenho entradas analógicas, tá bom? Então, são canais que a gente faz a conexão das celinhas. E aqui eu tenho as entradas GND, tá bom? Então, aqui nas entradas analógicas, a gente vai conectar o cátodo, ok? E aqui nos GNDs, a gente consegue conectar o ânodo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz essas conexões. Eu posso utilizar esses jumpers. Isso aqui a gente encontra facilmente em lojas de eletrônica. Então, eu posso utilizar esses jumpers para poder fazer o processo de conexão. Caso eu não tenha um jumper, posso usar um fiozinho mesmo, tá? Então, aqui eu tenho um pedaço de fio. Desencapei as pontas. Então, essas pontas, por exemplo, vai lá no meu ânodo ou no meu cátodo e a gente prende com os jacarezinhos que estão lá nas pontas da resistência, tá bom? Então, é assim que a gente faz a conexão. Eu vou projetar aqui para vocês agora, eu vou compartilhar a tela do Arduino e uma tela de Excel para vocês verem em tempo real o processo de aquisição de dados que a gente tem aqui, ok?
Então, eu só vou compartilhar aqui com vocês. Então, aqui eu tenho o Arduino, tá bom? Então, essa basicamente é a programação que a gente tem. Aqui a gente consegue aumentar a quantidade de canais, né, que a gente vai utilizar, consegue diminuir, consegue ir formatando, né, de acordo com as necessidades aí de vocês, ok? Então, basicamente, essa é a programação que a gente utiliza, tá? Aqui, eu programei para uma única entrada, que é o que eu vou fazer a demonstração para vocês, tá bom? Mas aqui eu poderia colocar, por exemplo, aqui eu tenho só a entrada 0, eu poderia colocar aí todas as entradas analógicas, por exemplo, que eu tenho ali dentro do meu Arduino. Essas plaquinhas têm algumas, na verdade, tem alguns tipos, né? Essa que a gente utiliza, ela tem um poder de processamento um pouco maior, então, o desempenho é ótimo e a gente não tem problema nenhum aqui, ok? Agora eu vou mostrar para vocês a planilha de Excel, tá? Que a gente faz aí a aquisição dos dados. Então, a gente consegue, né, conectar Arduino e Excel e a gente faz aí a obtenção dos dados em tempo real. Só um minutinho. Então, aqui eu tenho a planilha de Excel, tá bom? Então, é nessa planilha aqui que a gente conecta ela ao Arduino e a gente consegue fazer a aquisição em tempo real de todos os dados que estão sendo obtidos pela nossa celinha. Algo importante, né? A gente consegue, por exemplo, se vocês conseguirem instalar, por exemplo, o TeamViewer, que é um sistema de acesso remoto, né, no computador do laboratório, no computador de vocês, vocês conseguem acompanhar de casa aí o desempenho da celinha. Tá? Às vezes, no final de semana, a gente quer dar uma olhada, ver se está funcionando bem, algo do tipo, a gente faz esse tipo de coisa só para analisar. Aqui essa planilha é bem simples, tá, pessoal? Aí cada um configura também da forma que achar necessário, tá? Geralmente eu coloco data de início, data de término, o tipo de sedimento, o composto orgânico que você está utilizando, né? Se o circuito está aberto ou está fechado, se tem acetato ou não. Aqui ele me dá, né, em tempo real, por exemplo, os potenciais que estão sendo gerados em cada uma das celinhas, tá? Então, é um sistema muito simples de utilizar e extremamente eficiente. Agora, eu vou simular para vocês aqui uma celinha que já está operando, já está gerando potencial, e como que a gente faz aí, né, para poder fazer a aquisição desses dados. Eu vou minimizar a planilha. Eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação, porque agora eu vou compartilhar com vocês. Eu quero que vocês vejam, por exemplo, essa é uma celinha que já está sendo utilizada há um tempo. Tá vendo que ela não está tão bonitinha e tão nova quanto a outra, né, pessoal? Isso é normal, com o tempo de uso. Essa aqui já está sendo utilizada há mais de um ano. Então, leva um tempo aí, né, que a gente... Na verdade, ela vai se desgastando, né? Então, aqui, eu vou conectar, tá bom? O meu sistema. Deixa eu só pegar a resistência. Então, aqui, eu tenho o meu ânodo e aqui o meu cátodo, tá? E aqui a minha resistência. Então, é assim que a gente faz a conexão. Então, aqui eu tenho o meu ânodo e a resistência, ela vai ser responsável por interligar ânodo e cátodo, tá bom? Essa celinha está gerando um potencial baixinho, tá, pessoal? Mas eu acho que a gente vai conseguir ver algum sinal aqui. Caso a gente não veja, eu tenho um sisteminha aqui que ele vai simular a aquisição de dados, aí a gente consegue conectar. Então, aqui eu tenho a saída do meu cátodo e aqui eu tenho a saída do meu ânodo, tá? Então, aqui a minha celinha está configurada. Minha celinha não, desculpa, o meu Arduino para entrada na porta A0. Então,
cátodo na porta A0 e ânodo no GND, ok? E agora eu vou compartilhar como que eu faço as leituras. Então, eu vou compartilhar novamente a minha tela com vocês. Agora eu vou compartilhar a minha área de trabalho, tá? E a gente vai poder... Isso. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, tem a planilha de Excel, tá bom? A gente já tem alguns macros configurados. Depois eu vou passar para vocês certinho, né? Quais são esses macros. Mas aqui, por exemplo, eu consigo abrir, dando o comando Ctrl A, ele já faz a conexão direta com o Arduino, ok? Então, aqui ele vai ter a porta, né? Ele vai precisar falar para ele qual que é a porta que o Arduino está conectado. Eu venho aqui no meu Arduino, por exemplo, ele está na porta com 4, ok? Então, meu Arduino está com a programação já toda feita, certinha. Eu vou carregar essa programação. Aqui, pessoal, só um minutinho. Deixa ele acabar de carregar, que eu vou mostrar para vocês uma opção. Aqui, em Delay, eu consigo colocar o tempo, tá? Que eu quero, quero que ele faça as leituras. Aqui eu estou colocando a cada 1 segundo, tá bom? Então, aqui eu tenho 1000 milésimos de segundo para a gente ver aí, né? Se eu colocasse, por exemplo, aí 15 minutos, a gente levaria muito tempo, vocês não conseguiriam ver essa aquisição de dados. Então, eu vou deixar aqui com um delay de 1000. Aqui ele está em milissegundos, tá, pessoal? E vou carregar novamente. Toda mudança que eu faço aqui na programação, obviamente, a gente tem que mandar aqui para a plaquinha, fazendo o quê? Carregando a configuração nova. Feito isso, eu venho aqui no meu Excel, eu vou colocar a porta 4, que é a porta que eu estou lá no Arduino, e vou pedir para conectar. Feito isso, ele já começa a me dar as análises, né, os resultados das análises. Então, ele me dá o número do ponto, tá? A data e a hora, tá bom? Aqui nessa planilha, ele já me dá as médias, ok? E eu já vou plotando diretamente, ele já vai vai plotando, né, aqui nesse gráfico. Obviamente que aqui a gente está trabalhando com um único sistema, e ele tá dando, vocês estão vendo que o sistema aqui, ele tá dando como se estivesse com erro, tá? Então, provavelmente a gente está com algum probleminha de conexão. Deixa eu só ver novamente. Esses jumpers, pessoal, às vezes eles estão ruins, viu? Às vezes eu prefiro trabalhar com os fios do que com os jumpers. Mas, enfim, vocês estão vendo que ele está fazendo aí o processo de aquisição de dados, ok? Eu vou só parar esse aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um modelinho para fazer o teste, né, do Arduino, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil do que essa celinha aqui. Então, eu vou desconectar aqui. Então, é só desconectar. Eu vou apagar esses resultados que ele obteve agora. E vou voltar para o início, tá? Como que eu consigo ver se o meu Arduino realmente está funcionando ou não, tá? Uma das coisas, quando a gente tem essa linha, eu posso fazer a medida com multímetro e comparar os resultados, tá? Mas aqui a gente tem uma pilha, tá bom? Já eu mostro para vocês. Então, essa pilha a gente tem, né? Sabe o potencial mais ou menos que ela tem que dar. Então, a gente consegue aí fazer um teste, né? Para ver se o Arduino realmente está funcionando. Então, eu conectei aqui e vou dar um connect novamente aqui no Arduino. Então, basicamente, esse potencial aqui dessa pilha é para girar em torno mesmo de 1,22 até mais ou menos 1,25. Então, vocês conseguem ver aqui. E essa variação, pessoal, que está dando é normal, tá? Porque ele está fazendo uma análise cada 1 segundo. Então, a gente tem muita variação. Geralmente, quando a gente faz uma análise a cada 15 minutos, a gente tem valores mais estáveis, ok?
Então, e aqui, ó, ele pode ficar, o nosso sistema, ele fica rodando, na verdade, né, um ciclo de alimentação inteiro, né, 5, 6, 7 dias, dependendo de como está operando o sistema. E o Arduino funcionando sempre, sem parar, coletando todos os dados, então ele facilita muito para a gente, né? Então, e é um sistema extremamente barato, né? Então, isso que é a melhor parte, além dele fazer toda a parte de automação do nosso sistema, ainda ele tem um custo muito baixo, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu vou disponibilizar para vocês tanto essa planilha que já está configurada, tá? Essa planilha de Excel, quanto o arquivo de instalação do Arduino. Aí, quem tiver interesse, né, pode instalar e fazer o processo de automação aí das celinhas, ok? Então, agora eu vou parar aqui. Deixa eu só voltar. Então, essa é a pilha que eu falei para vocês. A gente só soldou um fiozinho no cátodo, né, na parte positiva e no ânodo. Então, um fiozinho de cada lado e a gente consegue aí verificar se o Arduino está com a programação certa ou não, tá? Foi uma ideia que a gente teve, então funciona, mesmo depois de alguns anos, então a gente sempre usa aí como modelinho, só para demonstrar o Arduino. Bom, pessoal, acho que a parte da montagem basicamente era isso, tá bom? Caso vocês tenham dúvidas, me mandem essas dúvidas, tá bom? Vou deixar meu e-mail depois aqui no final do vídeo. Vocês podem me mandar essas dúvidas e a gente vai conversando, ok? Mas basicamente é isso. Sempre tomar cuidado com a vedação do sistema. O sistema tem que estar bem vedado, porque a gente não pode perder líquido e a gente também não pode deixar que entre oxigênio. Lembrando que as nossas bactérias, né, as exoeletrogênicas, na maior parte das vezes são bactérias o que é anaeróbias. Então, elas não podem estar na presença de oxigênio, ok? E esses são basicamente os cuidados que a gente tem que ter. Sempre olhar como que o cátodo tá, né, como a membrana tá. Uma coisa importante, pessoal, depois que a gente não vai mexer nesse sistema mais durante esses 7 ou 10 dias, tá? Depois que o sistema começar a gerar os primeiros potenciais, então a gente sabe que a gente já cresceu um biofilme ali. Qual que é a próxima etapa que a gente vai fazer? Eu vou limpar o meu sistema, tá? Obviamente que eu não vou limpar o ânodo, né? Eu vou limpar, tirar esse meio, né? Eu vou tirar esse meio aqui que tá com esse lodo e vou inocular um meio novo. Nessa primeira etapa, nessa primeira alimentação, é importante que a gente abra a celinha, tomando cuidado para não deixar o ânodo exposto muito tempo, né? No ar, por conta do oxigênio, e a gente tem que fazer uma limpeza da membrana, tá bom? Da membrana trocadora de prótons. Por quê? Na superfície da membrana, com certeza vai ficar o quê? Um pouco de lodo aderido, tá? E a gente tem que tirar esse lodo do sistema, essa sujeira, para a gente não ter nenhum tipo de problema posteriormente, tá bom? Então, como que eu posso fazer isso? Tira, lava com água. Caso esteja muito sujo, a gente pode deixar 20 minutos, meia hora em solução de ácido sulfúrico, por exemplo, um molar. Tirou, lava bem a membrana e aí pode montar o sistema novamente. Nesse meio tempo, para o seu ânodo, né, não ficar exposto, deixa ele na presença da mesma solução, tá? Então, abre o sistema, tiro o cátodo, faço a limpeza, né, o cátodo mais a membrana, faço a limpeza e não deixo o meu ânodo exposto, ok? Por quê? Porque o biofilme já foi formado. Na presença de oxigênio, a gente pode ter perda aí das bactérias exoeletrogênicas, tá bom? Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter. Sempre olhar para ver se o meu sistema não está vazando, tá bom? Como eu gosto de fazer? Às vezes o sistema está vazando, mas fica até que meio imperceptível. Então, eu sempre gosto de deixar um papel embaixo aqui, tá bom? Nessa parte de baixo, um papelzinho,
Por quê? Se o sistema estiver vazando, a gente vai perceber, obviamente que a gente vai ter uma redução aí do nível, né? Mas também a gente vai perceber de forma mais rápida, porque o papel vai ficar molhado, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu vou enviar para vocês também a programação, né, no arquivo de TXT, uma programação do Arduino. Espero que essa aula ajude a vocês, tá bom? E é isso. Caso tenham dúvidas, é só me ligar, é só me mandar um e-mail. Caso vocês tenham dúvida, pessoal, me mandem um e-mail, tá bom? E a gente vai conversando, ok? Muito obrigada. Fiquem todos bem.